Vinde a mim, porque são pequeninos, são criancinhas inocentes. O que Jesus queria falar com isso? Inocentes? A grande verdade é que não são inocentes. Todos têm, né? Por mais bonitinho, eu vejo o meu neto, né? O Bernardo. Bianca, o Bernardo faz manha, Bianca? O Bernardo fica com raivinha? Inocente? Aonde? Não, a semente adâmica está ali. O que o Senhor está falando ali, irmãos, sobre criança, é sermos dependentes dEle, como crianças dependem dos pais. Amém? Necessitados e dependentes dEle. Glória a Deus por isso. E eu quero, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, seguindo a sequência nossa. Atos dos Apóstolos, versículo 19. A igreja, ela vai avançando. Aqui já se passam aproximadamente de 10 a 11 anos. O acontecimento na casa de Cornélio também se passou nesse período. A igreja já tinha 10 anos a 11 aproximadamente, gente. Então você vê, não foi rápido assim. Do início da igreja, lá desde o dia de Pentecostes, até a morte de Estevão foram 3 anos. Da morte de Estevão até agora, se passaram 7 anos. Aproximadamente. Os gentios, eles foram chamados pelo Senhor, inclusos como seu povo, como nós temos, em torno de 10 anos depois do início. Os judeus tiveram que ser quebrantados para entender e aceitá-los. O versículo 19 diz assim: assim diz a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até... Atos dos Apóstolos. 11. Isso. É porque como eu estou seguindo... Me perdoe, irmãos. Como eu estou seguindo... A gente está seguindo a sequência, exposição, né? A exposição sequencial, aí o pastor aqui teve esse erro, né? Desculpe, me perdoem. Atos 11, versículo 19. Ok? Muito obrigado aos irmãos. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Amém? Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, neste momento nós oramos a Ti, pedimos ao Senhor que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, a revelação da palavra do Senhor. Pai, eu me coloco à Tua disposição, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome de Jesus Cristo, nos dê fáceis exemplos de compreensão da Tua santa e poderosa palavra. Para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. O Evangelho se espalhando. Mas eu vou contar uma história, algo imaginário, mas muitas vezes está muito próximo de nós. Trabalhavam 4 pessoas que trabalhavam próximas. E a ilustração minha traz pessoas que trabalhavam numa fábrica, muito próximas. Passaram-se, uma determinada pessoa, ela entra nesse local, já haviam 3 ou 2, e começam a conversar, ou melhor, passaram-se meses, aproximadamente 3, 4, 6 meses. Eu deixo a critério de vocês. Mas aconteceu o seguinte, num determinado dia, depois de um bom tempo,
um bom tempo, e quando eu falo bom tempo, meses, um deles soltou um obrigado, Deus abençoe. Depois de 6 meses, depois de 3 meses. E aí um deles que ouviu aquilo, se interessou e falou: você é evangélico? Aí a resposta foi: sim. E os outros 2 falaram: não acredito. Não imagino que você é evangélico, irmão meu, em Cristo. Aí o terceiro, e os 2 já sabiam, esse foi o último a entrar. Glória a Deus! Deus está respondendo às minhas orações. Não é, fulano? Sim. Como a gente imaginava que você era um evangélico. E o outro: como eu imaginava que vocês eram evangélicos. Eu estou alegre com isso. Que surpresa maravilhosa. Estou pasmo. Vamos voltar para o texto. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra de Deus, senão somente aos judeus. Irmãos, a providência do Senhor durante a história da igreja e dos cristãos, ela se inicia até mesmo para que alcançasse não somente judeus, porque o evangelho estava restrito aos judeus até então. Só depois de 3 anos, com a morte de Estevão, o evangelho ele sai do núcleo de Jerusalém. 3 anos depois, a igreja estava acomodada. Eles se acomodaram. Eles se esqueceram, do que o Senhor havia falado. Que deveriam pregar o evangelho, anunciar o evangelho, fazer discípulos, não somente em Jerusalém. Não somente em Jerusalém, mas na Judéia. Nas cidades circunvizinhas, mas não somente nas cidades circunvizinhas da Judéia, que são de judeus, mas também em Samaria, que eles não aceitavam os samaritanos. Não somente os samaritanos, mas também os confins da terra. E quem são os confins da terra? Somos nós, os gentios. Por 3 anos a igreja ela se manteve acomodada. E o Senhor, em sua providência, porque o Senhor tem um controle de toda a história, irmãos. O Senhor tem um controle das nossas vidas. Por isso que Ele é o Senhor, nosso Senhor. Ele é o Senhor da igreja. A igreja é a noiva do Senhor. E, conforme a sua providência para se cumprir os seus planos, os seus decretos, há uma perseguição. Começa uma perseguição e há uma morte. E nós vimos lá, há alguns meses atrás, a morte de Estevão. E com a morte de Estevão, a igreja, ela se espalhou. Só ficando em Jerusalém, os apóstolos. E aqui é o resultado. Aqui é o resultado da igreja que se espalhou. Não somente para Judéia, Samaria. A gente viu o evangelho chegando em Samaria através de Filipe, não somente Samaria, mas também aos gentios. E a gente vê o último, nós vimos, quando alcançou os gentios, o primeiro que nós podemos dizer, apontado na Bíblia, foi Cornélio. 10 anos depois do início da igreja, 7 anos depois da morte de Estevão. Chegando também a Samaria, cumprindo o início, já iniciou essa grande comissão do Senhor, de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, para a glória de Deus. Samaria era uma cidade grande. Antioquia. Antioquia, era uma cidade grande, é uma cidade próspera, é uma das 3 maiores cidades do Império. Uma das 3 maiores cidades do Império. Assim, com a perseguição, dispersou Filipe e o levou a pregar o Evangelho em Samaria.
um eunuco, e nas cidades litorâneas dos filisteus. Também outros viajaram para o noroeste, chegaram ou alcançaram Antioquia, é onde nós estamos falando, né? Na Síria, e também a ilha de Chipre, no Mediterrâneo. Quem era da ilha de Chipre era Barnabé. Barnabé era um judeu da tribo de Levi, né? E ele era de Chipre, no Mediterrâneo. Antioquia era uma cidade cosmopolita e se igualava a Roma e Alexandria. Em influência cultural e comercial. Era uma cidade grande, era uma das maiores cidades comparadas a Roma, no Império Romano, Roma, Alexandria. Né? Grande influência cultural. Né? Era uma cidade próspera, uma cidade com muita imoralidade. Mas Deus escolheu ali. E ali foi feita uma base missionária, que nós vemos que dali se espalhou para o resto do mundo. Era uma localidade próxima, né, da Europa, dali do Oriente para a Europa. Então, um lugar de estratégia. Deus, em sua providência, Deus, em sua estratégia, né, levou irmãos nossos, né, devido à morte de Estevão, àquele lugar, e dali o evangelho começa a se espalhar para, né, o mundo gentílico, o mundo dos gentios. Amém? A igreja de Antioquia é o primeiro grande centro missionário da história cristã, em contraste a Jerusalém, marcada pela perseguição e pressão judaica. Antioquia surge como uma obra soberana da graça de Deus, plantada não por apóstolos, não foram os apóstolos que plantaram, né, a igreja lá, mas crentes comuns, crentes que fugiram com a perseguição lá em Jerusalém, dos judeus, né, se instalaram ali e pregaram o evangelho. Amém? Então os que foram dispersos, né? Versículo 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio, né, a Estevão, se espalharam até Filícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém, senão somente aos judeus. Uma das maneiras que o evangelho se espalhou, ou melhor, a maneira que mais usada foi, mais a palavra de Deus nos mostra, era levar o evangelho, pregar o evangelho a judeus, porque eram judeus, nas sinagogas. A estratégia de Paulo era essa. De Saulo de Tarso, aonde ele chegava, ele buscava saber aonde tinha uma sinagoga. E ali, ele era um fariseu, ok? Entenda o fariseu, né? Um ex-fariseu, um rabino, um ex-rabino, e concediam a ele a palavra. E ele pregava Cristo Jesus. Amém? Em grego. Em grego. Porque já havia, né, há uns 150 anos, já a tradução do Antigo Testamento para o grego. E essa era uma estratégia. Mas aqui nós vemos que esses irmãos, eles pregavam o evangelho, eles proclamavam o evangelho, né, só para os judeus. Porque esse é o início, existia, quero lembrar os irmãos, lembra que nesse mesmo período, quando o evangelho chegou através de Pedro a Cornélio, havia ainda, né, esse preconceito ainda com relação a um gentio. Então não era fácil. Mas esses irmãos levaram a palavra de Deus, ela se avançou. E o versículo 19, não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas Deus tem o controle de tudo. E aqui no versículo 20 diz, alguns dele, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui ocorre algo novo. Crentes comuns, crentes judeus,
evangelizando gentios. Levando a palavra de Deus a gentios. Eu gostaria de colocar, sabe, entre parênteses e ressaltar isso. Evangelizar não é convidar para ir à igreja. Como assim, pastor? Não é. Evangelizar é pregar para essa pessoa Jesus Cristo. Convidar para a igreja fica para depois. Crentes pregam Jesus aonde está. Amém? Muita gente, eu vou entregar um cartãozinho, vou fazer para essa pessoa ir à igreja. Não, isso não é evangelismo, irmãos. Evangelismo é falar do evangelho. Entendem? Compreendem? Então, eu encorajo aos irmãos que anunciem a palavra de Deus, aonde estiverem, a começar dos seus, do núcleo familiar, e se espalhando. Preguem o evangelho. Falem as verdades de Deus. E aqui versículo, alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso é a evangelização. O evangelho do Senhor Jesus Cristo. A proclamação, ela é cristocêntrica. E nós devemos ter uma teologia robusta. Cristo é o centro de tudo. Cristo, é o centro da nossa vida. Cristo que nos salvou. Porque se a gente não entendeu que Cristo é o nosso Senhor, a gente precisa de muita palavra. De repente as pessoas pregam e anunciam Jesus como Salvador. Ele é o nosso Salvador? Sim, mas não é somente Salvador. Ele é principalmente o nosso Senhor. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que Salvador, pastor? Porque muita gente que se diz cristão, declara que Cristo é seu Salvador, mas ao se submeter e cumprir, obedecer ao que Cristo nos diz, a palavra de Deus, não aceitam. Então está dizendo o quê? Ele é meu Salvador, mas ele não é o meu dono. Ele não é o meu Senhor. Amém, irmãos? Muitas vezes a palavra de Deus, ela nos humilha. Sim, a nós pecadores. E eu já ouvi muitos casos de pessoas não aceitarem, que nós somos pecadores. Que nós precisamos do Senhor, nos submeter à palavra, sermos, e muitos, a palavrinha chamada submissão, traz sabe, já ouvi de pessoas falando que outras pessoas até, eu não aceito isso, essa submissão, a estar me encaixando nisso. Cristo não se humilhou por nós? E como foi a humilhação de Cristo? O que é Cristo se humilhar por nós? Mesmo, Filipenses, mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, e se humilhou. O que é ser? Qual foi a humilhação de Cristo, irmãos? Foi a cruz? Foram os cravos? Foi a rejeição, e até mesmo de familiares dele? Qual foi a humilhação de Cristo? Se esvaziou. Qual foi a humilhação de Cristo? Está certo, mas é muito mais do que isso. É mais comum para a gente. Ele veio como um homem.
Ele sendo Deus, ele veio como um homem. Isso é humilhante para um Deus santo. E por que a gente não quer aceitar a melhorar e mudar conforme a palavra dele? Será que quando alguém fala que eu não me submeto a isso, eu não me humilho a isso, você acha que isso é se humilhar e rebaixar? Um Deus santo, ele veio como nós, homens, sujeitos a todas as tentações. Essa foi a humilhação de Cristo. Em vir como um homem, Deus se fez homem. Amém? O conteúdo da pregação é o Senhor Jesus, cristocêntrico, teologia robusta. A obra missionária genuína começa quando os crentes comuns, pessoas como eu e como vocês, aonde estiverem, proclamam com fidelidade e centralidade a autoridade de Cristo. Cristo como Senhor da nossa vida. Não somente como Salvador, mas principalmente como Senhor e Salvador. Amém? Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. E o que acontecia com o resultado disso? Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A glória do resultado, ou melhor, o resultado do nosso evangelismo, de pregar a palavra de Deus, a glória é de quem? A glória é sempre de Deus. Tudo pertence ao Senhor. E eles poderiam falar, agir de várias maneiras. Mas se a mão do Senhor não estivesse com eles, se o Senhor não abrisse o coração daquelas pessoas que Ele escolheu antes da fundação do mundo e naquele momento estava chamando para Ele, não haveria nenhum efeito à pregação. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, não fala todos, muitos se converteram. A conversão é uma obra totalmente soberana. Aqui nos mostra. A conversão de alguém é uma obra totalmente soberana. Cabe ao homem, cabe aos discípulos, cabe à igreja, a nós proclamarmos o Evangelho, proclamarmos a palavra de Deus. Mas a conversão só se dá aos seus filhos, aqueles ao qual o Senhor os elegeu, aqueles ao qual naquele momento o Senhor os tem chamado. Não existe essa conversa, você se converteu por minha causa. Não. Se existe um convertido, se nós somos pessoas salvas, amém? Somos salvos, irmãos? Somos. Isso é graças a Deus. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te regenerou. Amém? Toda obra da conversão, ela é somente de Deus e a partir dele. Monergista. Não é o homem. O homem é uma simples ferramenta para anunciar o Evangelho. E é somente o Evangelho para alcançar o coração daqueles que pertencem ao Senhor, eleitos pelo Senhor, e são chamados pelo Senhor através da pregação do Evangelho, convencidos pelo Espírito Santo. Amém? Por isso que aqui está falando, Lucas aponta, a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. Esses crentes comuns, eles pregavam a palavra, e aí o resultado era muitos e não todos. Por isso que há uma escolha. Por isso que Deus tem chamado aqueles que são seus. Muitos são chamados,
poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos, gente. A fé é um dom concedido. Ou seja, a pessoa, no momento da conversão, Deus aplica a fé, e fé salvadora àquele coração. Porque não tem como um homem, um pecador, produzir fé salvadora. Não tem como nós, homens, podemos tentar fazer qualquer coisa, mas nada nos salvará. Se Deus não nos chamar, se Deus não regenerar, aplicar fé ao coração daquele homem, ao ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e houver a conversão. Pecadores, eles não geram a fé salvadora. Deus concede a fé. E concede aos seus. O resultado é o quê? Uma transformação visível, que é a conversão. Como aqui Lucas deixa escrito aqui. 20. A mão do Senhor estava com eles, 21. E muitos, crendo, porque esse crendo é a aplicação da fé, a pessoa passa a crer em Jesus como Salvador, se converteram ao Senhor. Há uma regeneração do coração. Consequência dessa regeneração, há uma conversão. Conversão é mudar totalmente a direção. Seguiam conforme o curso deste mundo. Passam a seguir a voz do nosso bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, e enviaram Barnabé a Antioquia. A Antioquia, ela tinha distância aproximadamente de 800 quilômetros, longe. Mas a boa notícia chegou rapidamente lá. E eles enviam quem? Eles não enviaram, prestem atenção, eles não enviaram Pedro, não enviaram João, não enviaram Tiago, não enviaram um judeu de Jerusalém. Mas enviaram um cristão que era um judeu, é lógico, porque ele nacionalidade judaica, Barnabé, mas ele era um judeu de cultura helênica, que falava grego, porque ele era da ilha de Chipre. Tem mais convivência com pessoas de língua grega, cultura grega. E eles enviam, Barnabé, filho da consolação, e Barnabé indo para, então eles enviam Barnabé para Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Aqui há um destaque, irmãos, para quando Barnabé chega a Antioquia, ele se depara com o quê? Viu a graça de Deus na vida de cada pessoa ali, na vida da igreja que havia nascido. E há uma alegria, ao coração deste homem. A primeira coisa que nós entendemos é a graça de Deus, a graça regeneradora, transformadora, salvadora, irmãos, ela é visível na vida de um cristão. Ela é visível, em vidas transformadas. Ela é visível, em vidas ao qual o caráter é visto sendo moldado. Existe alegria espiritual. Vivemos em um mundo, cheio de tribulação. É uma grande verdade. Mas, queridos irmãos, independente do que nós estamos passando, na circunstância que nós estamos passando, temos que ter, e você tem que ter, nós temos que ter a certeza da nossa salvação.
Nós fomos salvos. E não existe nada neste mundo que venha tirar a alegria da salvação do teu coração. Amém? Muita coisa vem para tirar. Muitos, de repente, vão vacilando. Mas, por isso que Barnabé exortava. A palavra exortava aqui, não é a palavra de repreender, que também é usada, mas não é repreender, não é advertir, não é chegar e cobrar. Não, exortar aqui, irmãos, é encorajar. Encorajar. De repente você vê o seu irmão um pouco entristecido. Que essa tristeza, né, seja da circunstância, mas que não seja a tristeza, né, da salvação, que eu posso dizer, uma tristeza, né, com relação a um esfriamento da certeza da salvação. Porque nós devemos encorajar uns aos outros. Esse é o papel do cristão na comunidade, na igreja. Encorajar uns aos outros. Exortar uns aos outros. Amém? E esse encorajamento, ele tem que ser bíblico. Entendam e façam isso biblicamente. Biblicamente. Às vezes a alegria da salvação, né, não está sendo vista na vida de um crente. Eu estou falando de um crente, né, salvo mesmo, porque está sendo contaminado com algo. E cabe a você, cabe a mim, cabe a nós, como irmãos em Cristo, encorajá-lo biblicamente, para que ele volte novamente ao trilho da palavra. A vontade do Senhor, a alegria da salvação. Temos que ver a alegria, sabe, da salvação nos rostos dos nossos irmãos. Temos que ter alegria quando nós nos reunimos aqui, no culto solene. Vou dizer, não é um culto aos homens, é o culto a Deus, e somente a Ele. Ele é louvado, glorificado, engrandecido. Nos apresentamos a Ele, né, salmodiando, depois louvamos a Ele, e diante da santidade dEle, nós nos constrangemos, vemos os nossos pecados, nos arrependemos, fazemos as nossas orações de confissão do pecado. Ele nos perdoa, a gente tem alegria. Fazemos as nossas ofertas e nos preparamos para ouvir a voz dEle. É o que nós estamos fazendo agora. Ouvir a palavra de Deus. Eu vou conhecer mais do meu Senhor. Eu vou entender mais desse plano maravilhoso, né, que Ele teve com os seus. E eu faço parte desse povo. Eu sou filho dele. Antes eu era um inimigo. E graças a Jesus Cristo, eu sou filho. Isso deve trazer o que? Alegria para a gente. Alegria. Não existe nada neste mundo que possa ou deva ser maior do que essa alegria. Você pode ter problemas em todos os setores da sua vida, mas isso não pode tirar a alegria da salvação. Amém? Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo e de fé, observava a obra divina e faz daquilo que os líderes reformados sempre fizeram. O quê? Exortar a perseverança, irmãos. Exortar a perseverança. Caminhe firme, meu querido. Aprenda mais sobre o Senhor Jesus. Estamos aqui para render louvores a Ele, para adorar a Ele, conhecer mais dEle. Perseverar. Persevere. Perseverança dos santos. Por isso que Barnabé exortava aos irmãos para que ficassem firmes, né? Firmes. Exortava a todos com firmeza de coração. Fiquem firmes. Existem perseguições, existem momentos difíceis, mas estejam firmes no Senhor. Conserve a alegria da salvação em seus corações. Permaneçam no Senhor.
Ele é o teu Senhor, nós devemos obedecê-lo. A perseverança, ela não é opcional, mas é marca da verdadeira fé. É uma marca da nossa fé em Cristo, perseverar. Não é algo opcional, não, hoje sim, amanhã não, de maneira alguma. Líderes piedosos reconhecem a obra da graça e fortalece os crentes a permanecerem firmes. Firmes. Leiam, estudem a palavra. Você quer se aperfeiçoar mais? A gente tem um estudo aí, quinta-feira, pelo Zoom. Eu estou buscando a palavra, né? Mas exortem. É porque eu estou aqui na minha mente que eu ia falar, né? A palavra exortem. Exortem os seus filhos a conhecerem a Jesus Cristo. E como nós conhecemos a Jesus Cristo? Através da sua revelação. Qual a revelação? A Escritura Sagrada. Deus não vai se revelar de outra maneira, irmãos. Deus se revelou nas Escrituras. A orar, a ler, a meditar, fazer parte dos cultos. Perseverem a proclamarem o Evangelho. E qual é o resultado aqui? Barnabé se alegra, homem cheio do Espírito Santo, com o que o Senhor estava fazendo ali em Antioquia. Versículo 24. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se reuniu ao Senhor. Então, ele foi enviado para essa supervisão, para ver o que estava acontecendo. Ele passa a pastorear, sim, né? Aqui mostram características de um pastor, um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, né? Pastorear. Só que o Evangelho ali sendo pregado fielmente, né? De forma orgânica, a igreja vai crescendo. E aqui está falando que muita gente se uniu ao Senhor, muita gente, né, se achegou ao Senhor. A igreja, ela começa a crescer. E no 25, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Novamente aqui, olha, uma curiosidade. Por que ele não chamou nenhum dos apóstolos? Ele buscou alguém que tinha características como ele, um judeu de cultura helênica. Saulo de Tarso. Que há 7 anos atrás, ele o conheceu lá em Jerusalém. Que ele o apresentou aos apóstolos. 7 anos não, irmãos. 4 anos atrás. Porque Saulo, ele foi para Jerusalém quando conheceu Barnabé, depois de 3 anos de convertido. 4 anos atrás, conhece um camarada. Estava dando um bom testemunho. E aí nos mostra que ninguém começa sabendo tudo. Só quem nasce grande é filho de monstro. Saulo, ele teve esse período, 3, depois mais 4 anos, sendo preparado pelo Senhor, sendo aquebrantado pelo Senhor. O Senhor moldando este homem, né? E na providência do Senhor, Deus usa, né, Barnabé para o comissionar, para o chamar, para ajudá-lo ali em Samaria. Um homem, né, de grande conhecimento, e também ele era um judeu
também de cultura helênica, que ele não nasceu em Jerusalém. Filhos também de judeus da dispersão. Eram judeus. Ele chega e chama Saulo de Tarso, né? Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. E o que eles faziam ali na igreja? Eles ensinavam. Ensinavam a palavra de Deus. Irmãos, igreja é para ensinar a palavra de Deus, tá? É para que a gente aprenda as verdades do Senhor. Igreja não é lugar para fazer show. Igreja não é lugar de vendas. Igreja é um lugar de ensino da palavra. Os cristãos, eles se fortalecem quando são ensinados. Quando há um verdadeiro ensino. Ensino das Escrituras. O pastor não ensina livros, né? Pegar um livro, hoje nós não vamos aqui, mas todo o ensino é baseado neste livro. Não é. Ensino das Escrituras. Precisamos conhecer e conhecer muito ao Senhor. A Bíblia não é a nossa única regra de fé e conduta? Aí sim. Então não precisamos de nenhuma outra coisa. Pastor, mas e a confissão de Westminster? Ela nos ajuda a nos proteger. Em questões, ela é toda baseada para que a gente se atente à Bíblia. Pode ver, tudo ali é para que a gente se atente à Bíblia. Mas a regra de fé, a única palavra que foi inspirada por Deus, é a Bíblia Sagrada. Amém? É a Bíblia Sagrada. Aí eles ensinavam, né? Cadê? Versículo 25. Me desculpe, tá, irmãos, porque eu estou com uma Bíblia diferente, a forma dela aqui é bem diferente do que o meu cérebro está acostumado. E por todo um ano, então foi um ano de labuta, um ano ali, esses irmãos, né, discipulando, por um ano, se reuniram naquela igreja, na igreja em Antioquia, e ensinaram numerosa multidão. O ensino da palavra, o ensino das Escrituras. Resultado disso, em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Primeiro lugar, depois de aproximadamente 10 a 11 anos, os irmãos, os discípulos, como nós somos, pela primeira vez na história da igreja, do mundo, foram chamados de cristãos. Não foram chamados, né, como já foi dito muitas vezes, seguidores do caminho, da seita do Nazareno, mas agora, cristãos. Eles andavam com a Bíblia debaixo do braço? Por quê? Não tinha, né? Como esses homens, essas pessoas, foram chamadas de cristãos? Por quê? O que eles falavam, o que eles confessavam, o que eles diziam, o que eles viviam, era Cristo. E esse ser chamado de cristão aqui, irmãos, não entenda que foi um elogio. Não foi um elogio. Foi tipo, esses
Esses são aqueles, que seguem aqueles que eles dizem que morreu na cruz. Esses são aqueles que se reúnem uma vez na semana. Eles dizem no dia do Senhor. E tem mais ainda, hein? Estão meio malucos, porque eles comem carne e tomam sangue. Em algumas reuniões. Esses são imitadores. São pequenos miniaturas de Cristo. Porque eles só sabem falar sobre Cristo. Aonde eles estão lá falando sobre Cristo. Lá vem de novo aquele imitador de Cristo, cristão. Lá vem aquela miniatura de Cristo, cristão. Lá vem de novo falar sobre um homem que morreu pelos meus pecados, que me comprou, que me libertou da ira de Deus. Cristãos. Eles foram, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, porque o que saía da boca deles é o que eles tinham dentro do coração. Porque a boca fala que o coração está cheio. Eles foram chamados de cristãos porque eles transbordavam Cristo. Eles foram chamados de cristãos porque eles viviam como Cristo. Eles foram chamados de cristão porque Cristo verdadeiramente habitava no coração deles. E saía Cristo pelas bocas deles. Saía Cristo, através das atitudes deles. Amém? Eu pergunto aos irmãos, quem as pessoas estão vendo em você? O que tem saído de dentro do teu coração? O que tem saído? Vocês lembram lá da historinha minha? Que surpresa! 6 meses? Não acredito que você é um evangélico. Irmãos, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso alguém estar em um ambiente e durante meses não expressar aquilo que está dentro dela. Porque se não expressa, porque nunca esteve. É vergonhoso as pessoas, terem uma surpresa que nós somos cristãos. Não é lindo, não é maravilhoso, isso não é para ser elogiado. É vergonha. Porque aonde a gente está, Cristo deve ser visto. Ser evangélico é uma coisa, irmãos. Ser cristão é algo muito mais, muito mais sério. No seu trabalho, no nosso trabalho, no nosso meio social, o que estão ouvindo de nós? Eu convido para ir para a igreja. Convidar para ir para a igreja não é evangelismo. Nem precisa convidar, irmãos. Nem precisa convidar. Pastor, o senhor está maluco? Não, nem precisa convidar. Cabe a nós pregar Cristo. E o Cristo ao qual você tem conhecido. O resultado vai ser partir deles. Aonde é? Eu quero conhecer mais. Me convida para ir lá. Eu vou. Isso é graças a você ser um cristão. A você expressar o que você tem dentro de você. A primeira vez
que os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles expressavam, ou melhor, a igreja expressava aquilo que tinha dentro dos seus corações. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé para a glória de Deus. É lógico, irmãos, eu estou falando isso. Então quer dizer que até o momento ninguém se mostrava ser de Cristo. Não. Porque aí o contexto ali é grego e a palavra cristão, né, é uma miniatura, é um pequeno Cristo, né, é diferente. Mas o reconhecimento, o foco aqui é o reconhecimento dentro do seu lar, da sua casa. O que você tem expressado? O que você tem mostrado? Seus filhos, aqueles que são pais que têm filhos. Quais são as suas atitudes? Né? O que tem saído da tua boca? Né? Aquilo que Jesus falou, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. A boca fala que o coração está cheio. Irmãos, não se envergonhe. Não se envergonhe de ser um cristão. O termo cristão ali é pejorativo. Era pejorativo. Mas eles estavam ligando para isso? Aí os irmãos, ligando o quê, pastor? Eu sou baiano, né? Estava dando atenção para aquilo? Não. Eles professavam a Cristo. Eles falavam de Cristo. Lares, de repente aquele lar, né, um dos cônjuges se converte ao Senhor, tem a obrigação de professar Cristo. Tem a obrigação de falar de Cristo, da palavra de Deus, aos filhos, ao cônjuge que não é um convertido. A salvação está mais próximo dele, o caminho da salvação está mais próximo desses. Lembre-se disso. Num lar ao qual uma das partes não é cristão, irmãos, esses são privilegiados, porque a pregação do Evangelho está mais próximo, e esse sendo eleito, glória a Deus. Mas cabe a nós cristãos, cabe a nós, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Senhor, aqueles que confessam a Cristo, não somente de lábios, não somente de lábios, mas de todo o coração, de toda a vida, gente. Você leva a salvação mais próximo daqueles seus. Você leva a salvação mais próximo daqueles que trabalham com você. E ninguém se surpreende. Ninguém se surpreende com a gente. Esse é o pastorzão. Esse é o crentão. Esse é verdadeiramente existem cristãos que dão bons testemunhos aonde estão e pregam a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus, neste momento nós oramos a Ti, Pai. Pai, os nossos irmãos